Boa tarde, amigos, amigas. Boa tarde a todos que nos ouvem. Hoje, no momento da oração, nós vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 5 e o primeiro parágrafo do item 5, que diz assim: a lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta as consequências do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade e não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde se segue que nas pequenas, como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhes são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar, e confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Esse trecho do item 5 me fez recordar a história que Silas contou. O espírito Silas contou a sua história e foi narrada no livro Ação e Reação, que o espírito André Luiz ditou ao médium Francisco Cândido Xavier. Esse espírito contou os acontecimentos de sua última encarnação e que provam a fala de Kardec quando ele diz: a lei humana atinge certas faltas e as pune, mas a lei não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade e não aquelas que não prejudicam senão aqueles que as cometem. Então, nós vamos relembrar um pouquinho da história do Silas e pedindo a todos que, se tiverem condições, leiam esse livro magnífico. Então, o Silas, espírito, trabalha como assistente em uma colônia no umbral chamada Mansão Paz, juntamente com seu pai, o instrutor Druso, dirigente da colônia. Silas já está ali há muitos anos, trabalhando em benefício de espíritos endividados com as leis divinas, assim como ele mesmo. Com o intuito de auxiliar a dois espíritos obsessores, ele conta a sua história. E nesse momento também estão André Luiz e o Hilário. Ele diz que renascera numa família de posses. Seu pai era advogado, mas não exercia profissão. Sua mãe, católica fervorosa, preocupava-se com a sua educação moral, pois já havia percebido suas tendências à usura e à avareza. Incentivou-o a fazer medicina, pois acreditava que, em contato com a dor do próximo, ele se modificaria. Após o desencarne de sua mãe, realmente Silas se formou, mas só atendia àqueles que podiam pagar. Modificou muito pouco as suas más tendências. Seu pai, já com 60 anos,
Se casa com uma jovem de 30, e aí é que começa o desespero de Silas, ter que dividir a herança. A saúde de seu pai era já fraca, e ele adoece, e Silas arquiteta um plano para se livrar da jovem madrasta. Ele descobre que ela havia namorado um primo anos antes e convida esse primo para se hospedar em sua casa. Cria situações para que os dois estivessem sempre juntos. Eram passeios, festas, 1000 possibilidades de os dois ficarem juntos. Depois de um ano resistindo às investidas do primo, a jovem cede e inicia um romance. Uma noite, fingindo indignação, Silas leva o pai até os aposentos da esposa, que a encontra nos braços do primo. Acometida por uma crise nervosa, a jovem adoece e, tempos depois, é encontrada morta. Havia ingerido um veneno mortal e é dada como suicida. A saúde de seu pai se agrava ainda mais. E antes de desencarnar, ele confessa ao filho que havia envenenado a esposa. Ela não se suicidara. A partir daí, Silas não encontra mais sossego. Sentia-se desgraçado, sozinho, sem consolo. Sua consciência doía. Viajava para tentar esquecer, mas ao retornar, se hospeda na casa de um amigo. Não conseguia voltar para sua casa. Uma noite, sentindo-se mal do estômago, foi ao banheiro e pegou um vidro de arsênico, pensando que era algum remédio para combater a sua dor. E foi igualmente taxado de suicida, como havia uma decadência moral muito grande, eles acreditaram que o Silas tinha tirado a própria vida. Ele afirma que o seu sofrimento no plano espiritual foi terrível, inenarrável. Perambulou durante muito tempo até receber o auxílio. Mas agora, depois de tanto aprendizado e de tanto trabalho, ele e seu pai aguardam a oportunidade do renascimento. Mas antes, pedem a Deus que possam encontrar a jovem madrasta, para que juntos possam retornar para uma reconciliação. Eles renascerão, Silas será novamente médico, mas agora já humanitário, e cuidará da jovem que será sua irmã e renascerá com deficiências. O encontro narrado por André Luiz da jovem com esses dois personagens é muito emocionante. É porque o nosso tempo é curto e não podemos nos estender muito. Mas eu recomendo a leitura desse caso e desse livro. Kardec diz assim na mensagem, no item 5, não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à lei de Deus, que não tenham consequências forçadas e inevitáveis. Pode ninguém perceber, tomar conhecimento daquilo que fizemos, mas a centelha divina que está em nossa mente, a nossa consciência, não nos dará tréguas, não nos dará sossego, enquanto nós não ressarcirmos o débito
que cultuamos para nós mesmos. Então vamos agradecer a esse Pai amoroso, ao Pai justo, que não nos condena e que sempre nos dá uma nova oportunidade para refazermos aquilo que fizemos mal feito. Vamos orar e agradecer. Vamos rogar a Deus que ilumine, que ampare e que proteja a todos os nossos irmãos em humanidade. Vamos rogar através da prece ensinada pelo divino amigo Jesus aos apóstolos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muita paz,